que era um anjo, ele, além de se corromper, ele corrompeu até a terça parte dos anjos. E o Senhor, Deus, como o pastor deu um ensino, ele viu, mas ele não interferiu no livre-arbítrio, né? Então, nós temos que analisar a nossa escala de valor. O que é valor para mim? Em tudo nós temos que analisar a nossa vida, sabia? Seja uma criança, seja um jovem, seja um adolescente, um jovem, um adulto, uma mulher. Qual é a minha escala de valor? Às vezes a gente coloca, por exemplo, algo com muito valor para a nossa vida, que é tão bom para a carne, né? Mas vai te lançar no inferno. E todo dia nós somos tentados por isso, né? E aqui, se você for analisar aqui em Lucas capítulo 2, versículo 41, fala assim: olha, anualmente iam seus pais, que é, no caso aqui, Maria e José, Maria, mãe de Jesus, né, a qual gerou Jesus, e anualmente seus pais a Jerusalém para a festa da Páscoa. Quando ele atingiu 12 anos, é interessante que fala de Jesus menininho, bebezinho lá, né, o nascimento de Jesus, depois vem aqui, pula, né, a Bíblia não relata mais nada sobre Jesus durante a infância dele, a adolescência dele, mas vem aqui nos 12 anos, na adolescência dele. E aí diz assim: quando ele atingiu 12 anos, subirá a Jerusalém, segundo o costume da festa. Terminado o dia da festa, ao regressarem, permaneceu o menino Jesus em Jerusalém, sem que seus pais soubessem. Pensando, porém, estar ele entre os companheiros de viagem, né? Porque era um grupo muito grande de pessoas que iam para Jerusalém para adorar a Deus. Foram a caminho de um dia. Olha, gente, se você for analisar aqui, ó, às vezes a igreja está tão perto de você, né? E você não vai, né? A nossa cidade, por exemplo, tem tanta igreja, né? Aqui, ó, caminho, eles andavam vários dias para ir lá em Jerusalém adorar a Deus. Aí diz aqui que eles já estavam fora a caminho de um dia, e então passaram a procurar Jesus entre seus parentes, porque todo mundo conhecido. Então, José e Maria, eles achavam que Jesus estava ali entre os parentes. Só que quando eles verificaram lá, Jesus não estava. Então, não o tendo encontrado, voltaram a Jerusalém à sua procura. 3 dias depois, olha o tanto que eles andaram, hein? Então, Jerusalém eram uns 3 dias, né? Acharam no templo assentado no meio dos doutores que os ouvia e os interrogavam. Então, se você ver aqui nessa parte aqui da Bíblia, Jesus com 12 anos, fazendo a obra do Pai, né? Então, tem muitas pessoas que olham para nós, que escolhemos seguir a Cristo, mesmo com as nossas pequenas forças, né? Mas nós resolvemos seguir a Cristo. Tem pessoas que olham, mas que loucura é essa? Mas a própria palavra de Deus diz que escolher servir a Cristo para o mundo é loucura. Por que é loucura? Porque você deixa de fazer o que o mundo faz para fazer o que nosso Deus quer. E a gente nega muita coisa, porque não é só onde nós vivemos aqui, é o mundo inteiro. Tem tanta coisa livre aí para todo mundo fazer, né? Mas Jesus é real, é verdade. O céu é real, o inferno é real. A prosperidade é real, mas que prosperidade que nós queremos nas nossas vidas? Porque geralmente quando você fala em prosperidade, já vem primeiro a riqueza, não é verdade, gente? Ah, fulano é próspero. Ah, lá vem. Ó, seguir a Cristo é a maior prosperidade que um ser humano tem. Porque, ó, tenha certeza disso. Se o Senhor tiver no plano dele uma prosperidade de riqueza até material na sua vida, ela vai acontecer. Se você for um profissional de sucesso, vai acontecer. Um casamento bem sucedido, vai acontecer. Filhos bem sucedidos. Só que as pessoas andam colocando o foco, mas na prosperidade material. Mas a palavra do Senhor diz assim: entregue seus caminhos ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Jesus, aqui menino, ele estava fazendo a obra do Senhor. 12 anos, você sabe o que é 12 anos? Né? E lá ele, com toda a inteligência, ele era interrogado pelos doutores da lei e ele tinha a resposta. Mas Jesus é o Filho de Deus e ele ali, ele deu o exemplo. Amém? Esse era um ponto que eu queria falar com vocês, mas enfim, o que eu quero falar com vocês está em Mateus capítulo 4, Mateus capítulo 3, ainda não vou chegar no ponto, mas abra aí suas Bíblias em Mateus capítulo 3, versículo 13 ao 17. Aqui, no capítulo 3 ao 17, está falando do batismo de Jesus Cristo. Né? Saiu lá dos 12 anos, depois Jesus veio vir relatar de Jesus aqui em Mateus, capítulo 3, versículo 3 ao 17, que fala do batismo de Jesus Cristo. É o 3? Capítulo 3. Mateus, capítulo 3, versículo 13 ao 17. Que diz assim: por esse tempo dirigiu-se Jesus da Galileia para o Jordão, a fim que João o batizasse. Ele, porém,
ou dissuadia, dizendo, eu é que preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim? Mas Jesus lhe respondeu, deixa por enquanto, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o admitiu. Batizado Jesus, saiu logo da água, e eis que se abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como uma pomba, vindo sobre ele. E eis uma voz do céu que dizia, este é o meu filho amado, em quem eu me comprazo. Glória a Deus. Glória a Deus. Como que o Senhor olha para nós? Como filho dele. Porque Jesus, ele veio com um objetivo para cá, e ele sabia o que iria acontecer com a vida dele. A entrega dele por nós, o sacrifício. E aqui estava se iniciando o trabalho do maior missionário do mundo, que deu a vida por mim, deu a vida por você, deu a vida por nós, deu a vida por uma humanidade. Ali estava se cumprindo. Agora você imagina a alegria de Deus olhando ali o filho dele, olhando para o filho dele, e ele disse, esse é o meu filho amado, em quem eu me alegro. Por que ele se alegrava? Porque ele confiava no filho dele. E como será que está a confiança de Deus com relação à nossa vida? É a diversidade? É o domínio da carne sobre o espírito? Jesus disse que o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então aí os valores, aí a gente tem que pôr na balança a carne e o espírito. Porque quando a carne peca, ela sabe que está pecando. E nós sabemos que, o pastor está falando aqui agora, se nós andarmos segundo nossos desejos, nossos anseios, a natureza de Eva, a natureza de Adão, nós não vamos agradar o Senhor. Jesus, ele aqui iniciou. E o inimigo olhando para Jesus, aí eu quero que você veja aí Mateus capítulo 4, é aqui que eu quero dar bastante ênfase. Mateus capítulo 4, versículo 1 ao 11. Glória a Deus. Fala sobre a tentação para Jesus. A seguir foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então o tentador aproximando-se, lhe disse, olha aí, o tentador, ele está ao nosso derredor. Ele nos observa, ele nos olha. Jesus foi conduzido pelo Espírito Santo ao deserto. E ele foi lá e ele jejuou 40 dias e 40 noites. Ele estava se preparando, porque ele ia começar uma longa jornada. Uma jornada que não era fácil. Uma jornada amarga. E o inimigo de olho. Jesus ali, aqueles 40 dias e 40 noites, orando, buscando se fortalecer. E nós, como que nós temos que andar? Orando, jejuando, lendo a palavra, procurando nos fortalecer, porque nós somos carne. E nós somos fracos. Mas se nós orarmos, se nós jejuarmos, se nós lermos a palavra de Deus, nós vamos nos fortalecer. E quando o tentador vier e apresentar para nós os pratos que o mundo oferece, nós, pelo poder do Espírito Santo de Deus, nós teremos força para enfrentar o que o inimigo nos oferece. Aleluia. E aqui você vai ver Jesus. Imagina, irmãos, a gente vai jejum. Eu já fiz de um dia, eu acho que até aguento mais. Mas imagina 40 dias e 40 noites. Imagina, pensa bem. Você em jejum, imagina a fome. Imagina a fome. E o inimigo olhou para ele. E esse aí está com fome. Esse aí está com fome, não vai aguentar. Ele ofereceu para ele o quê? Ó, imagina o banquete que apareceu para ele ali. Apresentou. Imagina você com fome. A gente sabe da Bíblia, né, de Jacó e Esaú, né? Jacó e Esaú. A primogenitura era para Esaú. E ele tinha ido trabalhar. Ele trabalhou, ele chegou cansado, com fome. Estava com fome. Aí, Jacó, esperto, foi lá e olhou, eu quero essa primogenitura para mim. Né? Aí o que ele fez? Ele ofereceu um prato de lentilha. Então, o que o mundo está oferecendo para nós de alimento? O que o inimigo e o mundo está oferecendo para nós? Tem que tomar cuidado. Porque Jesus falou aqui, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Olha aqui a palavra. O Senhor oferece um banquete para nós.
algo que vai nos alimentar e nos vai dar vida, e vida com abundância. E às vezes o povo está escolhendo um prato que vai nos levar para a morte. O que o mundo está oferecendo para você? Analise a escala de valores. Escala de valor, o que está sendo oferecido para você? Está ali, ó, na sua frente. Passa no teu olho. Né? Você ouve, você vê. Ó as janelas. Olho, ouvido. Mas nós temos o livre-arbítrio para escolher. A terça parte dos anjos foram corrompidas lá no céu, mas 2/3 não foi. Tem muita gente sendo corrompida pelos pães que o mundo oferece. E você vai querer esse banquete para você? Às vezes, é tão lindo na sua frente, mas por dentro está tudo podre. Você vai ingerir e vai se apodrecer também. Vai apodrecer o corpo, a alma e o espírito. E se Jesus vier, nós, nessa situação, quando estiver do outro lado, é um fogo eterno. Aí depois ele vem aqui, se você for lendo aqui no versículo 5 de Mateus 4. Então o diabo levou a cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo e lhe disse: se és o filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito: aos seus anjos ordenará ao teu respeito que te guarde. Ele te sustentará nas suas mãos para que não tropece em alguma pedra. Olha aí. Ouviu o tentador? Daí, ó. Usou a palavra de Deus. Te atira daí. Então o Senhor fala: o que você está ouvindo? O que você está ouvindo? Seu bolso vai seguir Jesus. Você não vai poder isso, não vai poder aquilo. Né? Então apresentou, a tentação veio ali. E o Senhor fala para fugir. Eu sempre cito o caso de José. José, quando a mulher de Potifar, o pastor já falou aqui, devia ser uma mulher muito linda, né? Para ser esposa de Potifar. O que José fez quando ela veio? Ela deve ter ficado vários dias, né? E aí, José, o que ele fez? Né? Correu. Ele podia ter um gozo ali, naquele momento. Mas e o preço depois? Ia pagar, porque Potifar era um líder. Mas e a alma, que era pior? Então o Senhor diz pra gente fugir da aparência do mal. Fuja, corra. Não fica olhando muito, não. Não dê muita atenção, não. O corpo está querendo ir, mas você fala: ó, corpo, você não vai, não. Corpo, você vai ficar aqui. Ou então o corpo, corre. Corre. Não anda, não, corre. Ligeiro. Lá na prisão, nas prisões, está cheio de gente que não correu. Né? Gente que numa hora de raiva, de ira. Ainda tem uma frase que é: melhor um covarde vivo do que heróis, vários heróis mortos. A Bíblia nos ensina: fugir da aparência do mal. Foge da tentação do cão, do capeta, do que ele te oferece. Tem gente que cometeu um delito. Gente que quis ser o corajosão, foi enfrentar, e aí o que aconteceu? Foge. Aquilo que você vai fazer às escondidas, já está errado. Sabe, tem situações. Se o teu pai e tua mãe não pode ver, se a sua esposa não pode presenciar, se a tua mãe não pode presenciar, se a sociedade não pode presenciar, o que você está fazendo? Alguma coisa está errada. Então, escala de valor, nós temos que analisar os valores. Aí depois nós vamos aqui no versículo 8. Levou ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse-lhe: tudo isso te darei se prostrado me adorares. Aleluia. Aleluia. Aí, ó. Inimigo mostrando poder. O homem gosta de poder. Às vezes tem homem que... Eu vou dar um exemplo. Às vezes o homem olha para uma mulher maravilhosa, né? E aí ele fala: não, eu quero essa mulher, mas não analisa o caráter dela, como que ela é com a família, como ela é como pessoa. Isso o homem também. E aí, porque quer andar desfilando com a belezura, com o belezão. E às vezes aquilo lá, ó, é tão lindo, é tão linda. E aí quer andar com aquela mulher como um troféu. Mas e o caráter dele, o caráter dela? Tem gente que se gloria nisso daí. Tem pessoas que se gloriam porque tem um carro. Tem muitos que estão presos que foi roubar carrão, para desfilar com carrão,
E depois descobriram e foi preso. Quantas vezes a gente vê na televisão, tanta gente com ostentação, com riqueza. É melhor estar no lar humilde como Jesus. E aos olhos de Deus, esse é o meu filho amado em quem eu me alegro. Essa é a minha filha amada em quem eu me alegro. Tanta gente com ostentação, por conta de cargo que tem numa empresa, puxando o tapete do outro, humilhando o outro. Quanta gente humilhando o outro. Jesus foi humilhado. Ele foi colocado lá embaixo, foi cuspido. Quanta gente humilhando. Basta Deus dar um soprinho, dar um toquinho em você. De enfermidade. Deus não cura. Porque o sol veio para todos, irmãos. Veio para o ímpio, para aquele que está com Cristo, com aquele que não está com Cristo. Só que nós sabemos que o sacrifício de Jesus não foi para que a gente leve uma vida aqui cheia de maravilha, de prosperidade, disso, daquilo outro. Não. O Senhor pode nos dar. O Senhor abençoou muitos homens e mulheres que consta aqui na Bíblia. Abraão era próspero. Esther era próspera. Né? Foi escolhida uma menina simples. Se tornou uma rainha. O que Deus tem para mim e para você, se o Senhor quiser dar, não tem capeta do inferno que vai tirar. Mas temos que analisar a escala de valor. Jesus analisou aqui, ó, a escala de valor. E aqui nesse último, quando foi apresentado toda a glória, então Jesus lhe ordenou: retira-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e só Ele lhe dará culto. Tanta gente adorando esposa, porque a adoração não é só santo, viu? Tudo que você coloca na sua vida acima de Deus é uma idolatria. Os viciados, seja qualquer tipo de vício, se você não consegue abandonar ele, não consigo. Não consigo. Você tem que lutar contra a sua carne. Tem que lutar, nós temos que lutar. Às vezes adora o filho, adora o esposo. Somente a Deus. Aqui está falando de culto, ele estava querendo que ele adorasse. Só que se você for analisar bem, tem gente que adora mais uma cerveja do que até um santo, sabia? Tem gente que nem católico é, mas ele bebe ao ponto de se embriagar, ao ponto de cair, de destruir a família. Quantas famílias destruídas por conta de um vício? Quantos lares destruídos porque o homem deixou de ser fiel à sua esposa, a mulher ser fiel ao seu esposo, porque ele colocou outra pessoa. E a palavra do Senhor diz que nem um adúltero perderá o reino do céu. Então, se você tiver alguém além da sua esposa, do seu esposo, então você não colocou Deus acima de tudo. Bem, a sua Bíblia em Apocalipse, capítulo 22, versículo 15. É a escala de valor. É o último livro da Bíblia, é o último capítulo. Versículo 15 diz assim. Vamos começar do 13? Que diz assim, Jesus, na revelação para João: eu sou o alfa e o ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Bem-aventurado, feliz, né? Aqueles que lavam suas vestiduras no sangue do Cordeiro, aquele que morreu na cruz por mim e por você. Para que lhe assista o direito à árvore da vida e entre na cidade pelas portas. Aí depois vem aqui. Ficam de fora os cães, os feiticeiros, impuros, os assassinos, os idólatras e todo aquele que ama e pratica a mentira. Tem gente que ama e pratica a mentira, que coloca pessoas em situação estreita. E a palavra do Senhor nos ensina a nos aproximar dele. E nos ensina o que nos afasta dele. Então, que nós possamos ter uma vida todo dia. Eu vou falar para você toda hora. Porque o Senhor Jesus, ele disse quantas vezes a gente peca? 40 vezes? 70 vezes? 7 ao dia. Olha, irmão, quantas vezes a gente está orando, né, ali, em espírito, ali orando, falando com o Senhor, daqui a pouco nosso pensamento voa. Então, por isso que ele já sabia como que, sabia e sabe como nós somos. Aí, às vezes, a gente, na própria oração, repreende nós, né? A gente está aqui, está orando, está ali, daqui a pouco. Então, vamos ter orações concentradas, orações ali, ó, racionais, e vamos nos afastar do mal. Porque se Jesus, o Filho de Deus, ele foi tentado, que dera a nós. Amém? Então, que o Senhor abençoe as nossas vidas, que nós fiquemos atentos, que analisemos a nossa escala de valor, que prato o inimigo está nos oferecendo, porque Jesus tem um banquete para você. Tem um banquete para mim, tem um banquete para nós. Amém? Palmas para Jesus.